complicado, né? Vocês também estão se sentindo um pouco perdidos? E sabe uma coisa que tem me ajudado? Um pensamento da Clarice Lispector, que ela falava que perder-se também é caminho. E se você está perdido, fica mais fácil de trilhar outros caminhos. Isso é potente. E vamos lá, o caminho que a gente estava seguindo não era o melhor, né? Foi o que nos trouxe nesse hoje, no meio de uma pandemia. E os cientistas falam que outras podem vir, por causa dessa nossa relação com o meio ambiente e com os animais. Isso sem falar no aquecimento global, que está começando a fazer, a gente está começando a sentir essas mudanças climáticas e fazendo quase nada para mudar. E a desigualdade social do planeta? A gente vive num sistema econômico que produz desigualdade. O Brasil, por exemplo, é o 7º país mais desigual do mundo. A gente só perde para alguns países da África. A gente ganha de todos os países da América Latina. Sabe o que significa isso? Imagine vocês 5 bilionários brasileiros, 5. Eles têm o mesmo dinheiro que 100 milhões de pessoas. Imagina 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de pessoas. Isso não é qualquer coisa, não pode ser visto de uma maneira natural. E as opressões cotidianas de machismo, racismo, LGBTfobia e tantas outras? Tem que mudar, né? Mas dá para mudar? Claro que dá. A gente mudou tanta coisa nesse mundo. Antes, acreditava-se que um rei poderia mandar sobre todo mundo e a gente tinha que obedecer porque ele era representante de Deus na terra. E sabe o que foi feito? Matou o rei, cortou a cabeça desse rei. Então dá para mudar. Mudou o jeito de estruturar a política e as relações de poder. E antes? Mulher não votava. Hoje é impensável isso. Homossexualidade já foi visto como doença. Hoje não é mais. É claro que essas opressões mudaram e se transformaram de uma maneira mais complexa. Mas o que eu acredito que dá para a gente ter de ensinamento, analisando a história, é que não é natural o que a gente vive hoje e dá para se transformar. E nunca antes teve tantas pessoas lutando em diversos movimentos. A gente tem movimento feminista, movimento negro, LGBTQIAP+, indígenas, cicloativistas, ambiental, pessoas com deficiência, luta antimanicomial, é tanta luta. Só que a gente precisa aprender também a se articular, porque esse monte de luta pulverizada acaba não tendo a potência que a gente precisa, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, tão difícil. Então, eu gostaria de tentar ajudar com esse processo, trazendo pessoas, trazendo histórias de pessoas, de lideranças de movimentos, para a gente conhecer tanto essas pessoas como esses movimentos, nos inspirar no processo de transformação da sociedade, nos articular, para que a gente consiga de fato fazer diferença. E para começar, eu gostaria de trazer uma referência no movimento de economia solidária e de finanças solidárias, uma pessoa que criou um banco comunitário, o primeiro banco comunitário do mundo, junto com outras pessoas, é claro. E vocês vão saber um pouco sobre o tipo de mudança na prática que está sendo feita já, nesse exato momento, tanto para a gente se inspirar, referendar, ajudar e, de fato, transformar a sociedade. Vamos conversar com Joaquim de Melo Neto. Joaquim, que é do Instituto Palmas, da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, uma referência mundial no que tange as finanças solidárias. Querido, eu queria primeiro publicamente te agradecer a presença, que eu sei que você deve estar super ocupado e gastar esse pouquinho de tempo com a gente. Muito obrigado mesmo. E para começar, eu queria pedir para você se apresentar, porque às vezes a gente vê os ativistas, as nossas lideranças, como umas pessoas distantes, nem como pessoa, só como ativista. E aí, no sentido muito de inspirar a gente, queria pedir para você contar um pouco para a gente dessa sua trajetória, de como que você foi se construindo enquanto ativista. Obrigado a você, é uma alegria poder participar aqui dessa abertura do seu programa, quanta honra, né? Primeiramente, justificar que eu estou de máscara, porque eu estou na sede de um banco comunitário, que é o Banco Mumbuca, aqui de Maricá,
e nós estamos atendendo muitas pessoas da pandemia, embora seja digital, mas tem muitas pessoas que vêm ao banco. Então, somos uma equipe de 7 pessoas, e estamos na mesma sala, temos que usar máscara, só justificando aí as pessoas que... E o bonezinho aqui é porque, para não ficar na orelha, o plástico segura no botão. Não, e essa máscara tá linda. Além de tudo, a máscara tá bem bonita. A minha história começa em Fortaleza. Eu chego em Fortaleza, vindo de Belém do Pará, eu era seminarista, e Fortaleza começou uma experiência chamada Padres da Favela. Era o arcebispo de lá que queria que os seminaristas morassem na favela e estudassem para ser padre. E eu vim para Fortaleza em 1984 fazer essa experiência, fiquei morando inicialmente lá na rampa de lixo, antigamente a rampa do Janguruçu, e trabalhando com os catadores, estudando a teologia e morando lá no meio dos catadores. E 2 anos depois, o arcebispo me chamou para ir para o Conjunto Palmeiras, que ficava a 2 quilômetros lá da rampa do Janguruçu, fazer um trabalho lá, que era um bairro muito pobre, eram famílias que tinham vindo expulsas da praia. E eu fui lá para o Conjunto Palmeiras, isso já aí, final da segunda década, metade da segunda década de 80, e lá fiz todo um trabalho de mutirões comunitários, construí um creche, escolas comunitárias, posto de saúde, maternidade comunitária. Urbanizamos ali todo o Conjunto Palmeiras através de mutirão comunitário. Essa é toda a minha trajetória, toda a minha vida, vem dos mutirões comunitários. E no final da década de 90, como existia uma pobreza econômica muito grande, as famílias estavam ali morando, já com as casinhas construídas de alvenaria, mas quando a gente urbanizou a favela, chegaram as contas de água, luz, IPTU, e as famílias muito pobres começaram a vender seus barracos e ir embora. Foi aí que a gente se inspirou de criar um banco da própria comunidade, que a gente tinha essa concepção de que a gente era 25 mil moradores, e não justificava a gente ser tão pobre economicamente. Então, a gente teve essa intuição de criar um banco, que seria um banco local, cujo foco seria: nós vamos resolver nossos próprios problemas econômicos a partir do momento que a gente compre um do outro. Então, o Banco Palmas, que vai ser de janeiro de 98, com R$2.000 apenas, com esse foco. A gente começou a incentivar sabonete comunitário, detergente comunitário, roupas feitas na comunidade, e tinha uma moeda própria que só circulava ali. Era um pequeno crédito para produzir e um pequeno crédito para consumir localmente. Daí surgiu o Banco Palmas, em janeiro de 98. Em 2005, o professor Paul Singer, da Senais, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, convida a gente para espalhar essa metodologia em todo o Brasil, criando que nós temos hoje uma rede, né? A Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Hoje nós estamos em 20 estados, 70 municípios. Cada local tem o seu banco, cada local tem sua moeda, seu sistema financeiro, mas nós somos uma rede, e assim eu fui vivendo, meus últimos 30 anos foi dedicado à criação dessa alternativa no Brasil. Nós temos isso como missão, construir uma alternativa financeira, ética, justa, para que a gente não fique dependente dos grandes bancos, que é a causa maior da desigualdade, da pobreza, é o sistema financeiro que a gente está submisso a ele, de certa forma, né? Não, com certeza. O sistema financeiro, em meio a muitos anos de crise, continua com lucros recordes, né? Alguma coisa tem de errado. E no nosso governo, a primeira coisa que fizeram foi liberar 1 trilhão, né, para os bancos, que até hoje não chegou de fato nas pessoas que precisam de crédito, porque os bancos não liberam. Então, a iniciativa de vocês é incrível. E quando você fala de banco comunitário, o nome comunitário nos remete direto para a comunidade, né? Queria que você falasse um pouquinho do papel da organização da comunidade diretamente relacionado ao banco. Qual que é a importância dela? A gente tem por teoria, sabe? Não é nem teoria acadêmica, porque a nossa rede, 100% das pessoas vieram da periferia. Nós somos pessoas de base comunitária.
Mas a gente tem por certeza, por ciência, por paixão, que todo desenvolvimento sustentável é local. Ou é a própria comunidade que promove o seu desenvolvimento endógeno, ou esse desenvolvimento, ou ele não é desenvolvimento, porque ele concentra, ou ele não é sustentável. Então, para o banco comunitário, o que é o papel do banco comunitário? Ele anima a comunidade. Primeira coisa que ele faz é dar à comunidade essa certeza. Nós somos portadores de solução. Nós somos capazes de desenvolver a nossa comunidade desde que a gente cria uma rede. Que a gente tem essa palavra muito carinhosa, que é prosumatores. É de colocar na cabeça de todos ali, dos comerciantes, dos moradores, dos ativistas sociais, que nós somos, todos nós, ao mesmo tempo, produtores, consumidores e atores sociais de transformação. Quer participar da comunidade, da associação, do conselho escolar, do conselho da saúde, quer produzir e consumir. É uma coisa muito simples, não tem uma engenharia. Isso é muito mais uma animação cultural. Para dar um exemplo aqui, essa minha roupa, 100%, ela é fabricada na minha comunidade em Fortaleza. É simples, toda comunidade tem costureira. Eu tirar da minha cabeça que a roupa bonita que está na C&A, que está nas grandes marcas, a melhor roupa do mundo é aquela feita na minha comunidade. Por quê? Porque gera emprego aqui, e é mais emprego, tem mais saúde, tem menos violência, tem mais oportunidade. Essa máscara e essa touca é feita aqui em Maricá, pelo Banco Comunitário da cidade, e financia com crédito. Então, o local privilegiado de a gente viver, consumir, se apaixonar, é a comunidade. É lá que se dão as relações, é de lá que tem que vir o começo do desenvolvimento econômico. Então, esse é o papel do Banco Comunitário. É fazer o serviço financeiro, dar o crédito, a moeda social, organizar a rede de comércio, mas, principalmente, criar a cultura da solidariedade, a cultura do poder local, colocar nas pessoas que elas são possíveis de encontrar solução localmente. É claro que depende de políticas públicas, é claro que precisa ter investimento privado, mas se o local não se empoderar disso, se ele não chamar para si a solução do problema, se ele não se colocar como um ator e vai conectar tudo isso, ele não vai conseguir. Agora, no Palmeiras, se me permite, nós, de 2 anos para cá, já vimos fazendo isso antes da pandemia, agora intensificou. Nós estamos organizando todos os moradores que nós financiamos com crédito ao longo dos anos em cooperativas. Nós já fizemos 2 cooperativas. Uma de saneamento ambiental, que pega toda a parte de poda de árvores, toma conta das calçadas, manutenção de saneamento, manutenção do esgoto. Aí fizemos a segunda com mulheres, que é de serviços alimentícios. Quentinha, alimentação, gastronomia. E nós estamos levando essa discussão muito forte com o poder público. Agora tem uma terceira que vai sair, que é de TI, com os jovens lá, que tem internet do bairro. A gente tem a Palmasnet, a Palmas Lab, a gente já produz a nossa própria internet. Mas estamos dizendo o seguinte, principalmente agora, depois da pandemia, a gente precisa voltar a fortalecer muito fortemente os pequenos negócios de bairro, a economia local. Não tem porquê a manutenção da praça, a capinação das ruas, a manutenção das obras de saneamento não ser feito por uma cooperativa de bairro. Então, a gente fez uma tabela de preço e provou para o governo que é muito mais barato fazer essas obras com a cooperativa local, paga em moeda social, retroalimentando o comércio local, do que uma grande empreiteira que vem de fora. Você tem uma ideia? Vou dar outro exemplo. As quentinhas que são comidas no presídio, em Fortaleza, no Ceará, quentinha é uma coisa bem básica para presídio. É feito por uma empresa de São Paulo. Nada contra a Paulista. Tem sentido. Tem sentido. E aí tem dezenas de mulheres. Então, esse é o papel do Banco Comunitário. Criar as cooperativas, organizar a economia e levar essa discussão para as pessoas, para as empresas e para o poder público. Pautar isso como o consumo do poder público tem que ser uma prioridade. Agora, sempre foi, mas depois da pandemia é quase como uma obrigação para criar essas redes locais de produção e consumo, estimulando e fortalecendo os pequenos negócios nas comunidades. Para enfrentar essa e gerar empregos. Faz total sentido. Faz total sentido isso que você está falando, porque é claro que se você tira um grande empresário que está lucrando em cima do dinheiro
do poder público e o dinheiro for todo para as pessoas, é claro que vai ser mais barato e as pessoas podem até ganhar mais. Pensando um pouquinho nisso, Joaquim, o movimento de finança solidária, todo esse movimento que você ajuda a organizar enquanto uma liderança importante, está no meio de um movimento, né, que é de economia solidária. Eu queria que você falasse o que é economia solidária para você, para apresentar para as pessoas, não enquanto um acadêmico que está lá do alto do seu gabinete falando o que é economia solidária, mas quem está na base fazendo esse processo de transformação. Eu poderia, é claro que tem dezenas de livros, artigos e mais artigos sobre isso. Eu gosto de simplificar para quem está ouvindo e dizer assim: economia solidária é uma forma de produzir e consumir que distribui a renda, que promove a igualdade e o bem viver das pessoas. Ou seja, eu sou responsável pelo aquilo que eu consumo. Eu posso consumir um produto local que vai distribuir renda. Eu posso consumir uma roupa da cooperativa, da mulher do meu bairro, ou uma roupa de uma loja no shopping, que vai concentrar na mão de um grande empresário. Eu posso produzir um produto que respeita o meio ambiente, um produto que é feito para o consumo local, embora não seja de escala, embora não seja para ficar rico, mas é para satisfazer o comércio local. Então, é uma forma nova de produzir, de consumir e distribuir renda. Quando eu uso, estou aqui na minha frente, vou pegar aqui para dar um exemplo. Esse aqui é o cartão do nosso banco. O É Dinheiro, hoje nós digitalizamos as operações, nós estamos numa plataforma digital, que é o É Dinheiro Brasil. Então, quando eu compro usando esse cartão no meu bairro, gera uma taxa que vai para o banco comunitário fazer um fundo de crédito a juros zero para os pequenos negócios. Quando eu compro no banco que tem uma bandeira tradicional, Visa, Mastercard, tal, é a mesma taxa, só que vai para a mão do empresário que já é bilionário. Então, a maneira de eu consumir, de eu produzir, de eu me relacionar economicamente, ela pode acumular, aumentar a desigualdade ou distribuir, chegar na mão dos pequenos, proporcionar que as pessoas sejam um pouco mais felizes, tenham um pouco mais de condição de vida. Isso é a diferença da economia e da outra. No mais, os dois são economia. Os dois geram negócios. Os dois geram renda. As pessoas, às vezes, querem confundir economia solidária com filantropia, com caridade, que é importante. Filantropia, caridade é importante. Economia solidária é negócios, é economia. Só que a riqueza é distribuída. Quem produz tem sua riqueza distribuída. E o seu consumo, a maneira como você consome, como você produz, ou vai distribuir, ou vai acumular, ou vai enfrentar a desigualdade, ou vai ajudar a aumentar ainda mais a desigualdade. Essa é a nova economia. Ela é justa, ela é equilibrada e ela distribui. É o grande propósito. Porque tem uma coisa que é importante você dizer, você não tem como ficar neutro. Todo dia você produz e você consome. A maneira como você faz isso, você tem que sempre perguntar, eu vou comprar esse sabonete, esse sapato, eu vou comprar essa roupa, esse detergente. Qual é a empresa? Eu vou botar dinheiro na mão de um cara que já tem muito, ou eu vou botar na mão do pequeno negócio para ajudar a distribuir a renda? Essa é a diferença da economia solidária para outras tantas economias e, fundamentalmente, dizer nós podemos fazer a diferença. Porque ninguém pode, por menos até agora, ninguém me obriga a eu comprar onde eu não quero. Então, é um gesto simples que pode fazer toda a diferença no tipo de sociedade que a gente quer construir. Tem uma frasezinha... Termina aí, pode falar. Tem uma frase que eu gosto muito de falar nas minhas falas por aí, que é assim, a maneira como a gente consome define o tipo de sociedade que a gente quer construir. Ou seja, ou a gente consome de forma que beneficia a economia solidária de distribuição, ou a gente consome para cada vez mais acumular e fazer o mundo do jeito que está hoje. Eu tinha uma pergunta que é exatamente sobre isso, que tem muita gente do movimento que tenta transformar essa sociedade também por outras estratégias que colocam a economia solidária enquanto reformista, né? Enquanto que não vai transformar a sociedade de uma maneira concreta. E eu queria saber o que você acha sobre o que essas pessoas pensam e também nessa resposta colocasse um pouco do que a gente estava conversando antes de começar a entrevista, da realidade de Maricá, né?
que eu acho que é um bom exemplo do como pode responder essas pessoas de uma maneira concreta, né? Eu acho que o mundo nos impôs, sabe, agora, desse momento da pandemia, o pós-pandemia, de fazer as grandes transformações e sair de um estágio de quem tem razão, quem sabe mais, quem sabe menos, para uma prática muito forte, para uma relação de vida, de práticas concretas. Eu sou um dos que acredita que a gente não vai ter outra chance. Ou a gente muda agora, ou vem um vírus, outro vírus, ou esse mesmo, e acaba com tudo. Então, nós temos que começar a pensar em coisas bem concretas. Eu acho que Maricá, como você bem colocou, é um exemplo muito prático disso. É uma coisa... Maricá é um canto que era para todo mundo do mundo visitar, quem quiser mudar o mundo. Porque é uma coisa simples, que é o seguinte: o prefeito de Maricá, historicamente, pagou todas as suas contas pelo Santander. Desde 2013, eles decidiram criar uma lei e dizer o seguinte: nós vamos ter um banco aqui da cidade, um banco comunitário, igual aos outros bancos da rede, e eu vou pagar minhas contas através desse banco. Começando com um programa de renda básica, um programa social, como fosse o Bolsa Família local. Depois ele avançou para um programa com os alunos das escolas, todas as bolsas, ou diversas bolsas que tem no município, você paga uma moeda social pelo banco comunitário. Depois avançou para o aluguel social. É coisa que as prefeituras geralmente têm. Qual é a diferença? Eu pago pelo banco do município, na moeda do município. Agora, na emergência, teve 2 grandes programas, que é o PAT, que apoia os trabalhadores informais, e o PAI, que apoia as empresas. Qual é a diferença disso? São políticas públicas boas, mas a grande diferença é que ele paga pelo banco do município. A pessoa recebe em Mumbuca, que é a moeda do município, e vai comprar nas empresas do município. Maricá tem 150 mil habitantes. Tem 4.500 comércios que aceitam essa moeda. Por quê? Porque tem dinheiro circulando localmente. E quanto mais circula, só em 2020 foram 79 milhões investidos na moeda social, e os comércios compram um do outro, e as famílias compram do outro. Tem 70 mil pessoas em Maricá que vieram no banco comunitário e abriram uma conta. Quer para receber o benefício, quer porque descobriram que é mais barato do que a conta do banco tradicional. E você vem aqui, é um espetáculo. Os comércios colocam na placa: aceitamos Mumbuca e os outros cartões também. A prioridade é o Mumbuca, né? E o dinheiro vai circulando, e Maricá, nos últimos 3 anos, foi a única cidade do Brasil que teve mensalmente o nível de emprego aumentado. Quer dizer, teve mais gente contratada do que gente desempregada, e são dados aí do governo federal. Simples, consumo local. A prefeitura começou a consumir o serviço do banco local, as pessoas que recebem esse dinheiro começaram a comprar localmente, começaram a surgir mais empresas, porque sabia que agora tinha gente com dinheiro, e as relações sociais e econômicas foram se dando. Isso que é economia solidária. Não tem nenhuma engenharia fabulosa, não precisa ser um Deus, nem acreditar em milagres. É simplesmente uma escolha que tu faz, meu irmão. Se tu quer ter um banco local, consumir localmente, se quer ter uma roupa local. Agora, o banco daqui, com o dinheiro dele, porque isso é importante. Quando a gente compra no comércio local, tem uma taxa. A gente cobra 12%. É aí que é mais barato do que Visa, Mastercard e tal. Esse dinheiro volta para o banco comunitário. Com esse dinheiro, o banco local tem várias linhas de crédito a juros zero, já tinha antes da pandemia. Você vem aqui e pega 10 mil reais e não paga juro. Aí o cara diz assim: isso vai quebrar o banco. Não, não vai. Qual é a lógica? O teu consumo, quando você consumiu, você já deu o dinheiro para o banco. É por isso que esses bancos todos são bilionários, porque eles ganham fortunas a nosso custo. Não é que ele tem dinheiro, é o nosso custo. É que está. Então, sabe, eu acho que tem soluções simples, concretas. Então, a economia solidária pode ser altamente transformadora. Eu vou te dizer um dado que você pode espalhar. A maior rede, e Maricá não é uma cidade pequena, ela tem 150 mil pessoas. Para o nível do Brasil, é uma cidade até de, sei lá, de médio porte para cima. Uhum. A maior rede de comércio credenciados aqui não são as bandeiras tradicionais. Então, tem muito mais comércio credenciado ao Mumbuca do que a Visa, do que a Mastercard. O maior PIB, já que tem estudo sobre isso, do município, é gerado pela Mumbuca. A maior venda nos comércios locais não são para outras bandeiras, é para o Mumbuca. Ou seja,
Acontece, funciona. Isso é a vida, isso é a economia solidária. Isso Não, é a e é economia uma transformação de fato, né? Isso é uma transformação de fato. Eu estava lembrando agora de uma palestra que eu vi do professor Ladislau, que ele coloca o quanto esses 5% que é a tarifa que os bancos comuns cobram de crédito, para eles, a cada dólar, eles ganham, eles só têm que pagar, o custo é 20 centavos. Então, eles ganham sem fazer nada em cima do trabalho de todo mundo e 6% do PIB que a gente tem vai em crédito, em dinheiro só de juros para os bancos. Então, isso está colocando dinheiro não num sistema, né, que fica consumindo o recurso, e esse recurso, em vez de ir para consumo, que gera emprego, que gera bem-estar, vai para bilionários, trilionários, né? Não, parabéns pela iniciativa. Por isso que eu quis trazer você aqui, porque se a gente precisa mudar, se a gente precisa de um outro modelo de sociedade, a gente precisa parar de tentar reinventar a roda e olhar o que as pessoas estão fazendo na prática que está transformando de fato, né? Esse dado que você colocou, enquanto o país estava mais desemprego, gerando mais desemprego, vocês produzindo emprego. Precisa olhar para isso, né? E já indo para o final, querido, da entrevista, eu queria perguntar para ti, queria saber se você tem mais alguma coisa que você queria falar, que você quer comentar, que na entrevista não deu, eu acabei não perguntando ou não deu tempo de falar. Eu encerraria, talvez, fazendo uma convocação, mesmo que o programa, não sei se vai ao ar, mas depois, mas de 8 a 12 de junho, nós vamos fazer o nosso 5º Congresso Nacional da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Nós somos 115 bancos em nossa rede. Nós temos trabalhado muito na pandemia, por incrível que pareça, a gente se agigantou na pandemia, porque nós temos em vários municípios, Florianópolis, Fortaleza, Brasília, Rio, Limeira de Anadia, administrando fundos que foram criados, de empresários, pessoas físicas, poder público, e não tinha como chegar na base, na periferia, esse dinheiro, essas doações. Então, através de nossa plataforma digital, abrimos contas digitais, mandamos essas contas por SMS, e chegamos a mais de 30 mil brasileiros, sem sair de casa, sem aglomeração. Você vê o sofrimento desse povo na Caixa Econômica. Isso poderia... o Brasil podia ter um banco em cada município, isso fazer de forma muito tranquila. E nós estamos com a bandeira. Nosso encontro nacional vai chamar uma bandeira muito forte esse ano, que é renda básica da cidadania para todos os brasileiros, começando pelos mais pobres, pagas em moeda social pelos bancos comunitários, porque faz toda a diferença. Fazendo a relação com o que eu estava falando anteriormente, na pandemia, nós salvamos da falência mais de 300 comércios de bairro, que essas pessoas que não recebem a doação compram no comércio local. Então, a gente acha que no período pós-pandemia, a renda básica, que já é uma proposta do Suplicy, já é uma proposta bem antiga, paga em moeda local para oxigenar as economias dos bairros, é uma grande plataforma, uma grande bandeira para o Brasil, nesse momento da pandemia e nesse ano eleitoral. Nós vamos viver um ano de eleição municipal. Então, a gente quer fazer uma convocação. A sociedade civil, a Rede Brasileira, vai fazer 5 dias de debate e, no final, uma carta para dizer isso. Nós já temos uma tecnologia social, são os bancos comunitários, uma grande ferramenta para enfrentar o pós-pandemia. E a renda básica, paga em moeda social nos municípios, é uma alternativa concreta que a gente já pode implantar no Brasil, já agora, porque a gente já está fazendo isso no dia a dia em vários municípios. Então, eu te agradeço pela oportunidade de falar sobre essas coisas, faço a convocatória para o nosso encontro, dizer que a gente está, como todos os brasileiros, muito preocupado com tudo que está acontecendo, mas muito confiante também que a gente será possível de esperar tudo isso, se fala muito agora do novo normal, que o normal não seja tão normal, ele seja um pouco anormal, para que a gente crie novas formas de produzir, de consumir e de se estabelecer relações econômicas da humanidade. E a gente está acreditando que a gente vai conseguir fazer isso. Querido, eu acho que é isso. A gente precisa se articular, se conhecer
e ter uma bandeira que de fato transforme. Eu acho que pautar a democracia sim é importante, mas a gente tem que pautar que tipo de democracia que a gente quer, que sistema econômico a gente quer, que tipo de relação social que a gente quer. Então, agradecer a sua luta, além da presença aqui hoje, agradecer a luta que vocês estão fazendo, que de fato está transformando, né? De pouquinho em pouquinho, a partir de práticas pequenas, a gente percebe uma transformação social de fato. Gratidão, querido, e a gente se vê na luta. Muito É isso. obrigado. Beijo. Sonha. Sonha acordado. Sonha acordado e levanta. Sonha acordado e levanta e luta. Sonha acordado e levanta e luta.